Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje, amém? Vamos para o nosso devocional. O texto que quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo de número 7, a partir do verso 23, e a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro os seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Queridos, eu gosto muito da carta aos Hebreus, porque é uma carta que mostra um dos principais ofícios de Cristo como sacerdote. E o interessante é que Hebreus vai trabalhar que ele é o sumo sacerdote. O texto começa nos falando no verso 22 da seguinte forma: Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Se você pegar todo o capítulo 7 de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai trabalhar exatamente a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. E ele começa o 22 exatamente falando: Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Qual aliança? A do Novo Testamento. O verso 23 diz: Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, que passagem linda! A passagem mostra que o Senhor Jesus pode tranquilamente, perfeitamente salvar aqueles que se achegam a Deus. O Senhor Jesus, querido, é o caminho, na verdade, o único caminho. O Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, a palavra nos diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o texto no verso 25, querido, vai trabalhar que ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Verso 26 diz: Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Aleluia! Esse, querido, é o nosso Jesus. É um Jesus que nós temos a oportunidade de servi-lo, de tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nesse dia de hoje, queridos, nós possamos nos voltar para Ele, possamos nos apegar a Ele, porque Ele é o nosso representante diante de Deus Pai. Ele é o sumo sacerdote. E é interessante que a função do sacerdote era exatamente essa, era oferecer o sacrifício pelo povo, primeiro por si mesmo e depois pelo povo. Já Jesus não, querido. Ele, além de se oferecer como um sacrifício, ele não precisava oferecer sacrifício por ele mesmo, porque a Bíblia, no próprio livro, na própria carta aos Hebreus, vai dizer que
ele em tudo foi tentado, em Hebreus 4, no verso 12. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Que possamos nos achegar a ele, querido, no dia de hoje. Nos achegar a este sumo sacerdote, porque ele nos representa diante de Deus Pai. Que o Senhor, na sua infinita graça, te abençoe no dia de hoje. Em nome de Jesus.